o que o produtor rural produz diariamente, né? Gerando divisas, gerando riquezas e segurando e mantendo o PIB do estado de Goiás e do Brasil em alta, né? Pois é, qual é o impacto aí da ausência da exposição nesses 2 anos de pandemia, presidente? Como é que deve ser agora economicamente essa retomada e qual foi o impacto ao longo desses 2 anos? Rubens, essa exposição ela é muito importante e tem sido durante esses 75 anos. Ela é muito importante para difundir a tecnologia, tanto da pecuária quanto da agricultura, para difundir para todo o estado de Goiás, de ponta a ponta, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Aí você me pergunta, mas esses animais que estão expostos? Eu te falo, esses animais, eles são a ponta da tecnologia que nós produzimos hoje. É assim como essa exposição, eu comparo a exposição agropecuária com a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 nós assistimos aquela maravilha de carro e aí depois nós vamos entender que ali chega um sistema de frenagem, um sistema de combustível, tudo vai chegando aos poucos, mas para a melhoria dos nossos carros nas ruas, né? Então é assim, é a exposição agropecuária de Goiânia. A tecnologia utilizada ali, demonstrada de pecuária, de agricultura, isso chega ao campo e ali está acessível ao produtor rural. Presidente, como é que a feira, que a exposição agropecuária de Goiânia se posiciona nesse momento, depois de um crescimento muito grande, né, de feiras agropecuárias pelo país? A gente tem aqui em Rio Verde a gigante, né, Tecnoshow Comigo, enfim. Como é que a exposição de Goiânia se posiciona nessa agenda, digamos, né, de eventos ao longo do ano da agropecuária em Goiás e no Brasil? Justamente isso, Rubens, que nós estamos tentando retornar em Goiás. A importância da exposição agropecuária de Goiânia, da famosa pecuária. Esses eventos que acontecem no Brasil inteiro são eventos de sucesso e que nós estamos querendo retomar aqui e mostrar para a comunidade que a pecuária não é só show, não é só festa, é produção agropecuária. É mostrar que aqui nós produzimos com qualidade, com menos terras, sem desmatar e mantendo toda a situação para manter o produtor rural na operação, na atividade. E aí há uma expectativa de vendas, de girar o comércio, girar o setor pela feira, pela exposição de Goiânia, presidente? Qual que é a expectativa, inclusive, de negócios na feira? Com certeza, Rubens. Nós estamos trabalhando com expectativa muito grande. Ali, durante o dia 5 ao dia 14, serão realizados alguns eventos de comercialização. Teremos eventos diretos de oferta de equinos, de bovinos, leilões, shoppings e também a venda direta dos produtos agropecuários de cada participação, de cada patrocinador que estará ali ofertando os produtos com qualidade e com preços subsidiados pela nossa exposição agropecuária. Acho que talvez eu tenha perdido o dado, presidente. A expectativa é negociar, tem um valor a expectativa de negócios na pecuária? Nós estamos querendo superar uma casa de 50 milhões de reais. Uhum. Presidente, deixa eu abordar outro assunto com o senhor, além aqui da pecuária, né, do evento que acontece agora em agosto, sobre o mercado, né, sobre o momento aí da pecuária e da agricultura em Goiás e no Brasil. O momento é de superar os índices, né, e as produções dos anos anteriores, porque houve um crescimento grande durante a pandemia, né? Se um setor que teve que trabalhar mais, inclusive, né, foi exatamente o setor agropecuário durante essa pandemia. Qual foi o momento pandemia Covid-19 para a agropecuária e o que significa agora esse pós-pandemia para o setor? O produtor rural ele não deixou de trabalhar. Ele se preparou, ele continuou com suas atividades, até mesmo porque nós não poderíamos parar, né? Continuamos produzindo, plantando, colhendo, organizando a reprodução dos bovinos
E nós entendemos que o mercado ele tem passado um momento difícil, porque nós estamos em meio a uma guerra onde nos atrapalha muito, porque a Rússia hoje ela é o maior fornecedor de fertilizantes do Brasil, e isso nos traz uma incerteza e uma instabilidade de mercado que nós estamos trabalhando com isso e sobrevivendo em meio a esse momento não tão favorável ao produtor rural. Basicamente, qual é a questão, presidente? Está mais caro produzir e o retorno está baixo, é isso? É isso, Rubens. O preço dos insumos, eles aumentaram muito, né, por conta de vários fatores, dentre a questão da guerra e outros, também da pandemia. Isso aí encareceu muito a produção. Então, o nosso grande momento é conseguir produzir e produzir com um custo menor. E isso aí é só um produtor rural brasileiro que consegue, porque ele é um guerreiro. Ele é uma pessoa que ele anima, ele é animado e amanhece animado, dorme animado para produzir, para conseguir melhorar, e mesmo em meio ao caos, ele produz e tem sucesso. E é impressionante, inclusive, a melhora, né, presidente, para a mesma área plantada, né? A gente tem índices cada vez melhores de produção para a mesma área plantada e isso está entre os melhores resultados nesse critério do mundo, né? Além da gente ter uma das maiores produções entre vários produtos diferentes, né, do planeta. O mercado está ruim, presidente, porque internamente o que a gente percebe é uma inflação para alguns públicos, inclusive, alimentos, né, alguns produtos básicos assim da cesta básica muito caros, muito acima, inclusive, do índice de inflação. Está mais complicado vender para o mercado interno, porque paga pouco e o foco é a exportação. Ou seja, pensando no mercado, qual é a situação hoje para a agropecuária em Goiás? Nós temos que dividir. A pecuária, o que nós produzimos, ela fica em grande parte no estado de Goiás e no Brasil, tanto da parte de leite quanto de carne. A questão da agricultura, são as commodities, né, que são exportadas, né? E essa questão, logicamente, nós estamos vivendo nessa instabilidade de comércio, né? Tanto interno quanto externo, né? Mas estamos aí trabalhando e tentando sobreviver, que essa é a grande frase do produtor, é sobrevivendo, né? Produzindo e sobrevivendo. O dólar alto favorece, presidente? Ele favorece a questão das exportações, mas já nos atrapalha na questão de aquisição de insumos, né? Porque aí você vai comprar tudo em dólar alto, grande parte dos nossos insumos são importados, né? E as matérias-primas, e isso aí nos atrapalha muito, né? Pois é, e tem uma outra questão que foi uma barreira histórica para a nossa produção, presidente, que são esses critérios aí de sustentabilidade, né? A pauta ambiental pelo mundo, e aí o Brasil foi se adaptando às regras que vinham. E agora a gente está vendo essas manifestações de produtores lá na Europa, né? Começou na Holanda, agora em vários países os produtores rurais de lá, né, os europeus, estão reclamando, dizendo que não dá para cumprir metas que foram estabelecidas lá para os fazendeiros, né, digamos, para as produções da Europa. Isso pode ter algum impacto aqui para o Brasil? E como é que o senhor avalia esse cenário de questionamento, né, dessas regras ambientais? Parece ser um passo atrás. A gente falou um pouquinho sobre isso no bloco anterior, aqui antes da entrevista com o senhor. Parece ser um passo atrás, pode ser momentâneo, pode ser a médio prazo, mas um passo atrás da Europa nessas regras aí ambientais. Rubens, isso é importante falar que ontem teve até uma chamada do ministro lá da Holanda que já tentando modificar essas informações aí, essas questões das regras, né, para adequar a produção. Isso eu penso que no Brasil nós já temos todo um controle ambiental de produção, né? Haja vista que cada estado possui uma quantidade, um percentual mínimo de preservação e que é cumprido legalmente pelo produtor rural. Isso lá fora nós não temos isso. O Brasil tem esse controle. Isso é uma questão legal. Isso aí está gravado em cada matrícula de cada propriedade do Brasil. Um percentual exigido por cada estado de preservação.
e não seja que o produtor só trabalha naquilo. Hoje eu te falo com muita tranquilidade, Rubens, que o maior preservador e o maior conservador da natureza é o produtor rural, porque ele depende muito dessa natureza, principalmente de águas e de outros. Então, essa pessoa, esse produtor rural é o maior preservador das nossas matas, das nossas águas. E o grande, eu te falo com tranquilidade, o grande poluidor nosso hoje são as cidades, né? Você haja visto a questão desses grandes lixões, aí você vê para todo lado. Isso você não vê isso no campo, você vê só isso na cidade. Mas nessa comparação de regras aí de mercado, presidente, os produtores lá da Europa ficam reclamando das regras que são impostas por lá e aparentemente, aí queria perguntar para o senhor, aparentemente essas regras para os produtores europeus são mais rígidas, né? Por exemplo, tem uma meta aí que já é lei, já está por exemplo, na Holanda, né, de reduzir as emissões de nitrogênio até em 30%. E aí isso impacta, por exemplo, no uso de fertilizantes. Aqui no Brasil a gente não tem metas como essa, né? E dos produtores têm de se adaptando ano a ano para daqui a pouco reduzir em X%, lá é 30%, reduzir, por exemplo, a emissão de nitrogênio. Isso não deixa e aí por isso as manifestações acontecem, não deixa a produção lá, local, europeia, menos competitiva em comparação com a nossa produção aqui? Com certeza, Rubens. E nós temos que entender também que a produção agrícola da Europa, ela é totalmente subsidiada pelo Estado. O Estado tem todo o controle dessa situação, mas também ele banca isso aí, o que não acontece no Brasil. No Brasil, o produtor, ele logicamente tem alguns incentivos, alguns auxílios de bancos, mas tudo isso aí ele é cobrado juro e caro. E ele paga isso, ele honra com isso. E por isso que lá na Europa tem todo esse controle, por conta desse subsídio que é feito ao produtor rural. Tem regiões que nós sabemos que ele, com uma certa época do ano, ele recebe para não produzir. E isso aqui não acontece aqui nessa questão no Brasil, né? Entendi. Tem regras, mas também tem uma contrapartida para isso lá na Europa, e aí vira uma questão de mercado. Regras, presidente, então há esse questionamento, manifestações, protestos estão ficando intensos lá desde o final do mês passado na Europa. O senhor acha que isso vai para o resto do mundo? Os questionamentos das regras ambientais? Ou isso é favas contadas, não tem para onde correr, as regras vão ficar cada vez mais intensas, e o senhor disse aqui que o Brasil já se adapta a elas, tanto que exporta basicamente para o mundo todo. Mas esses protestos lá, eles são, digamos, fogo de palha, e a regra vai continuar e vão ficar cada vez mais intensas nesse sentido de sustentabilidade, das regras ambientais, presidente? Isso é regra de mercado, não tem para onde correr? Entendo que essas regras não cairão. Eles vão ter que adequar a vida da realidade de cada região, de cada país, né? E eu afirmo aqui novamente que o Brasil ele tem todo esse controle. O produtor rural, ele automaticamente, ele já tem todo esse controle, ele tem toda essa vigilância e todo esse cuidado. Então, nós produzimos com muito critério, com muitas tecnologias já para utilizar as mesmas áreas com mais qualidade, produzindo mais sem abrir terras. Pois é, presidente, nesse assunto, como é que o senhor avalia, como um representante do agronegócio, como é que o senhor avalia esse número divulgado nessa semana do Mapa Biomas, né, MAP Biomas, essa plataforma que faz medições sobre desmatamento, apontando um aumento nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, um aumento de 36% no desmatamento do Cerrado. Como é que o senhor recebe uma informação como essa? Rubens, nós temos que analisar o que é esse desmatamento. Nós podemos falar, é a abertura de novas áreas ou é um aproveitamento das áreas que já estavam abertas ou que estavam apenas sujas, com o tempo elas sujaram, que nós usamos o termo rural elas estavam juquiradas, que é as áreas que já foram abertas e que com o tempo elas sujaram. Tem que analisar isso. Eu vi esse estudo e eu quero até me questionar essa empresa para ver isso.
né? Será que essas áreas que eles alegam estar sendo abertas não foram reutilizadas? São áreas que já tenham sido abertas, e aí com o tempo, passar dos anos, elas sujaram e eles limparam e voltaram a reutilizá-las. O que o senhor fala sobre essa questão é que as árvores, algumas árvores, enfim, algumas matas de cerrado podem ter nascido de novo, mas no lugar onde já havia plantações em outros momentos. E aí, esse é o processo, presidente? Sim, inclusive nós estamos passando no nosso cerrado, principalmente no Cerrado Goiano, uma readequação. O que é? Nós estamos saindo da cultura da pecuária para a agricultura. A agricultura, com a ajuda da Embrapa, ela tem sido muito desenvolvida com várias tecnologias, e onde antigamente nós não produzimos agricultura e utilizávamos a pecuária, essas áreas estão sendo reutilizadas na agricultura, elas estão sendo aproveitadas. É nesse momento que eu falo, Rubens, essa análise dessa empresa que fez a respeito do desmatamento, ela tem que ser estudada em cima disso. Essas áreas já foram abertas no passado e hoje estão sendo reaproveitadas para a agricultura. Isso é que tem que ser demonstrado, né? Presidente, uma última questão, a gente já falou aqui sobre a pecuária, sobre o evento que acontece agora em agosto em retomada, né, depois dos 2 anos sem a realização por conta da pandemia, sobre o cenário do mercado de uma forma geral, tanto da pecuária quanto da agricultura. Mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, que foi divulgada na semana passada, uma iniciativa do senhor de articulação com deputados e senadores aqui por Goiás, para estabelecer também por aqui no Brasil uma regra que está avançando lá na França, para não se chamar de bife ou de salsicha produtos que não sejam realmente de origem animal. Se não for bife, bife mesmo. Se for bife vegetal, não pode chamar de bife. Assim como salsicha, outros termos também. Por que é importante estabelecer essa regra aqui no Brasil, presidente? A questão, Rubens, é importante para o consumidor, para ele ter noção do que ele está consumindo na realidade. Nós não podemos denominar carne um produto que tem origem diferente da produção da proteína animal. Isso tem que ser muito bem colocado e o mercado precisa ter esse controle, né? Na questão de derivados vegetais e outros, ele tem que ter uma determinação, uma nomenclatura diferente da carne que é da produção da proteína animal. Isso o mundo inteiro já está criando, está criando as barreiras, criando as determinações legais para isso. Então, o Brasil passou da hora de ir em cima e regular toda essa situação, regular e regulamentar isso tudo, né? E isso num prazo, podemos dizer, curto, presidente, vai se tornar realmente uma concorrência para proteína animal, esses produtos aí de origem vegetal, enfim, tem até avanços consideráveis em pesquisas para, por exemplo, produção de carne sintética, né? Que é como se fosse a mesma carne, só que não vem de um boi, né? Não vem de uma vaca. Mas o que está mais chegando no mercado realmente são esses vegetais. Isso vai realmente representar uma concorrência importante para a proteína animal? Como é que o senhor avalia essa questão no mercado? Eu não vejo a questão de concorrência, Rubens. A preocupação nossa maior é a qualidade desses produtos e o que pode nos trazer o consumo disso, né? No passar dos tempos, né? Que é o grande problema que nós enxergamos. Será que isso será benéfico à saúde da população? Então, nesse pedido que nós fizemos aos deputados federais e senadores, justamente para regulamentar essa situação. Nós não sabemos até onde, quais são os benefícios e os malefícios do consumo desse determinado produto. A bancada goiana em Brasília tem que ser toda do boi, né? Pode até ter algum deputado, senador que se posicione mais por um lado ou por outro, mas no geral, daquelas bancadas lá BBB, né, presidente? Bancada do boi, da bala e da Bíblia, pelo menos a goiana aqui, ela tem que ser basicamente toda do boi. Como é que foi a recepção da ideia? Isso deve avançar mesmo no Congresso? Deve avançar, eles nos receberam muito bem,
já nos mandaram resposta, inclusive o deputado José Mar Schneider já lançou isso dentro de uma das comissões lá do Congresso e já está levando isso à frente pela Frente Parlamentar da Agricultura. Presidente da FCGPA, muito obrigado pela entrevista aqui. A princípio, né, sobre o evento, sobre a pecuária que retoma aí as atividades, né, nesse mês de agosto, depois de 2 anos parada, né, sem a pecuária de Goiânia por conta da pandemia. Eu confesso que sem aqueles grandes shows, inclusive com ingresso mais barato, né, R$10 e R$20 no sábado e no domingo, R$10 ou 1 quilo de alimento não perecível na sexta, eu confesso que me dá vontade de voltar à pecuária. Faz muitos anos que eu não vou, desde antes da pandemia. E a ausência de grandes shows assim me atrai, viu, presidente? Eu gosto do evento da pecuária, mas aquela muvuca de show grande e tal, aquilo me afastava. Acho que eu vou, acho não, com certeza eu estarei lá na pecuária nessa edição aí excepcional de agosto. Um abraço, presidente, obrigado pela entrevista e bom evento, bom trabalho aí. Rubens, será um prazer te receber lá, Jéssica e todos os ouvintes nossos. A intenção nossa, Rubens, de uma forma resumida, é trazer a família para o parque, trazer o produtor rural para mostrar o que ele tem para a comunidade, para essa grande capital. Então, mostrar isso de forma tranquila e gerar negócios e divisas. E lá nós teremos entretenimentos para o pai e para o filho. Convido a todos e espero todos lá de 5 a 14 no Parque Agropecuário de Goiânia.